mas portanto era isso, agradecer ao Padre Tolentino. Resta saber se eu tenho muito para dizer, ou seja, eu sou uma espécie de amputado, não é, espiritual, no sentido em que eu não tenho um testemunho para dar, quer dizer, eu não tenho... uma pessoa pode falar de uma revelação que teve, mas uma não revelação não existe, não é? Eu não posso falar sobre... É como se eu não tivesse um braço. Eu não podia dizer, este braço que eu não tenho faz este movimento, não faz movimento nenhum. Portanto, a inexistência do braço quase que implica que eu não tenho nada para dizer sobre ele. Mas eu tenho acompanhado com algum interesse uma espécie de ressurgimento do movimento ateísta que tem havido. Em Inglaterra, os ateus juntaram-se e, enfim, fizeram umas contribuições financeiras até. Um senhor chamado Richard Dawkins, que é autor de best-sellers científicos, pôs uma boa quantia, juntamente com outras pessoas. Eu acho que o Christopher Hitchens também contribuiu, e eles fizeram uma coisa curiosa, que é, lá está, profundamente secular, que é, fizeram um anúncio publicitário a espalhar a palavra de que Deus não existe. Eles colaram, isto é mesmo, eles colaram compraram um espaço publicitário num autocarro e escreveram em vários autocarros da cidade de Londres, escreveram a mensagem: provavelmente Deus não existe, agora pare de se preocupar e desfrute da vida. Esta publicidade, como todas, é infelizmente enganosa, porque se Deus não existe, não nos preocuparmos e desfrutar da vida é uma opção difícil, não é? Porque se Deus não existe, há muitas preocupações a ter. Quer dizer, eu não tenho um código de valores ao qual eu possa aderir, mais ou menos criticamente, é certo, mas ao qual eu possa aderir, enfim, que esteja escrito num sítio. Eu acredito, e é por isso que viver a vida sem preocupações me é mais ou menos difícil, eu acredito que quando morrer, e tenho mais ou menos a ideia que isso vai acontecer qualquer dia, eu acredito que quando morrer vou exatamente para o mesmo sítio em que estava antes de ter nascido, ou seja, lugar nenhum. E isso é uma coisa que me transtorna, como calculo. Quer dizer, isso significa que a minha vida, muito provavelmente já perceberam isso, que a minha vida não faz sentido. É isso que isto significa. Portanto, se eu tenho contributo a dar na qualidade de ateu esta noite, é partilhar com os meus amigos que a minha vida não faz sentido rigorosamente nenhum. Eu fui educado por muito simpáticas freiras vicentinas até à 4ª classe, depois por padres franciscanos até ao 9º ano, por padres jesuítas até ao 12º, e depois fiz a Universidade Católica. Não sou batizado, nem eles tentaram especialmente converter-me. Há 2 pontos de vista sobre isso. Ou porque eram pessoas sensíveis e tolerantes e respeitadoras da diferença, ou porque tantos anos de convívio com eles lhes deram a ideia clara de que eu não tinha salvação possível. Há uma possibilidade muito forte de ser a segunda. Portanto, como vos disse, passei por esses sítios todos e eu devo dizer o seguinte: eu não gosto nada de padrecas. Eu gosto muito de padres, mas não gosto nada de padrecas. Felizmente tive a sorte de, ao longo desse tempo todo, ter convivido com muito mais padres do que com padrecas. Foi uma sorte para mim. O Padre Tolentino era... Isto só para voltar ao princípio e à questão do facto de eu, por exemplo, eu não tenho que ganhar o céu. Não tenho. E, portanto, há coisas que no meu comportamento que sou eu que vou ditar. Isso não é fácil, quer dizer, ninguém quer ser Raskolnikov, não é? Isso é muito desagradável. Mas eu acredito, desculpem ser titubeante, mas é como vos disse, a não experiência de Deus é bastante caótica. A experiência, é mais fácil organizarmos a experiência do que a não experiência. E o que eu vos queria dizer era que, apesar disso, apesar de eu não ter um quadro de valores que me foi imposto, uma vez que eu não acredito em Deus,
Eu já escrevi sobre isso, eu não acredito em Cristo, mas em que é que eu acredito? Por exemplo, eu não acredito em Cristo, mas acredito nos cristãos. Isso já não é mau, não é? Eu acredito nas pessoas e acredito que a minha relação com elas deve ser, se calhar é próxima daquela que... Lá está, se calhar é próxima daquela que vocês... Estou a dizer vocês, parece que estou a falar com estrangeiros, mas... num certo sentido nós temos pátrias diferentes, não é? Mas o que eu vos quero dizer, e a minha presença aqui hoje demonstra isso, é que eu não sou um selvagem, ou seja, eu também tenho valores. Podem não ser exatamente os que estão na Bíblia, mas eu tenho valores. E, por exemplo, um ateu como eu, ter tão presente o valor do perdão, e o facto de eu ter presente o valor do perdão é provado pela minha presença aqui, porque eu aceitei o convite do Padre Tolentino, que é o padre que me casou. E isso não pesou no facto de eu aceitar ter cá vindo. Portanto, eu já lhe perdoei o que ele me fez. E estou hoje presente aqui porque acredito na redenção dele. Eu sei que ele não voltaria a fazê-lo se a ocasião voltasse a proporcionar-se. Bom, quer dizer, vou só dizer mais 2 ou 3 coisas, se calhar. Onde é que eu vou, como ateu, buscar consolo para esta questão, que é, eu acho que a questão essencial é essa. Há um poema do Philip Larkin que diz que a religião é uma estratégia, não sei se ele usa a palavra estratégia ou outra pior, uma estratégia para fingir que a morte não existe. E para mim é isso que está em causa, é a questão da morte. E como vos disse, eu acredito que quando morrer, acabou-se. Eu vou para o sítio em que estava antes de estar vivo. E ao longo da história, essa ideia, é curioso constatar que, por exemplo, o Platão, na Apologia de Sócrates, o Sócrates quase que dá vontade de morrer com ele, porque ele está a beber a cicuta e está a dizer aos companheiros, está a manifestar algum regozijo até. O que ele diz é, há quanto tempo é que vocês não dormem uma boa noite de sono? Ele diz isto claramente, ele diz, agora imaginem a morte, o que é a morte senão uma longa noite de sono profundo. Eu já sou velho, estou preparado para um soninho. Basicamente é o que ele diz. Pode não usar a palavra soninho. Mas é curioso constatar que uns séculos mais tarde, o Hamlet, num solilóquio célebre, que é aquele do que começa ser ou não ser, era uma altura, aliás, em que ele está a ponderar matar o tio, não é? Por causa daquela maldade que ele lhes fez, e ele está a ponderar, ele pondera a peça toda a fazer isso, não é? Há uma altura em que ele quer matá-lo, mas o tio está a rezar. E matar uma pessoa que está a rezar é garantir-lhe o céu e, portanto, seria uma recompensa e não um castigo. Neste solilóquio, ser ou não ser, o Hamlet diz, lá está, ser ou não ser, eis a questão, não ser é uma hipótese apelativa, por causa do tal sono sem sonhos, mas o Hamlet põe uma questão que o Sócrates não tinha posto, que é, e se nesse sono há sonhos? E esses sonhos podem ser terríveis e podem ser muitíssimo reais. E essa hipótese de haver sonhos terríveis causa-lhe um desconforto. Ainda outros séculos mais tarde, há um livro do Philip Roth, que foi escrito, sei lá, há 10 anos, se calhar nem tanto, que se chama Everyman. E é a história de um homem que, enfim, que também está a ponderar nestas questões. Há uma cena em que esse homem fala com um coveiro num cemitério, portanto é uma cena quase igual à do Hamlet no cemitério, quando o coveiro está a abrir a cova da Ofélia, mas sem falar com a caveira. O herói do Philip Roth não fala com caveiras. E o que ele diz é que ele volta ao princípio, ou seja, ele não tem dúvidas de que a morte é um sono sem sonhos. Mas enquanto o Sócrates estava ansioso por esse momento, ele acha que isso é manifestamente pouco e desinteressantíssimo. E, portanto, aparentemente estamos outra vez nesse ponto. Estamos no ponto em que, para nós, ateus, a morte é um sono sem sonhos e nós continuamos com um mal perder em relação a isso. Não é fácil. E por isso, onde é que eu vou buscar conforto? Vou buscar conforto a um livro que eu não sei se conhece, a Bíblia. Não sei se já ouviram falar. Especialmente a um dos meus livros favoritos, que é o livro do Eclesiastes.